estamos com imensa alegria para a terceira parte desta série de 3 entrevistas, a parte final agora que fizemos com o professor Regis Moraes de Campinas, e você poderá ver as outras 2 entrevistas que já estão disponíveis no canal do YouTube, acessando o canal do YouTube onde estão a parte 1, a parte 2 e esta, a parte terceira. Se você não viu as outras 2, poderá acessá-las, que estão disponíveis também. Professor Regis Moraes, hoje nós vamos falar um pouco da sua dedicação à literatura, aos livros. O senhor me disse que está com quase 80 livros publicados, 15 deles dedicados à literatura espírita. É isso mesmo? 16. 16 literatura livros. espírita. Os outros são na área da sociologia, da filosofia? Olha, tem literatura mesmo, que eu tenho 14 livros de poemas publicados. E tem nas áreas acadêmicas de sociologia, de filosofia e de antropologia. E nessa área, nessa área não espírita, de sociologia, de antropologia, qual o livro que alcançou, qual é o best-seller deles, da área não espírita? É um intitulado O que é Violência Urbana. Puxa vida! Esse livro foi um pedido do Caio Graco, lá da Brasiliense, nos áureos tempos da Brasiliense, que eu escrevesse sobre esse tema. Eu falei, olha, vamos lá, vamos tentar. E olha que o livro teve 10 edições. 10 edições? 10 edições. Quer dizer, isso para um autor que é best-seller da Mitos, deve ser pouco, né? Professor, e na área não espírita, na área acadêmica, na área de poemas, qual é o seu queridinho? Olha, eu tenho um que eu gosto de ter escrito, que se chama Educação Contemporânea, oh meu Deus, Educação Contemporânea, os cenários da educação contemporânea. Os cenários. Tá. Então, esse aí eu tenho um carinho grande por ele, porque eu fiquei muito à vontade, que são ensaios sobre os mais variados assuntos no campo da educação. Que maravilha. E eu gosto desse livro, gosto de tê-lo produzido, e tem um que é um pouco mais cheio de pose, que se chama Evoluções da Ciência no Mundo Contemporâneo. Esse é um livro sobre teoria científica mesmo, né? Teoria, história e teoria científica. Mas, assim, como eu lhe disse, eu não tenho o hábito de escrever para a pessoa ficar perguntando o que ele quis dizer, né? Eu gosto de deixar muito claro e escrever com uma certa simplicidade, porque é o meu gosto. Eu também penso assim, Eu percebi ontem. Eu gosto de deixar muito claras as coisas, né? Professor, mas vamos à literatura espírita propriamente dita, né? Que é o nosso objeto principal no canal, divulgar o espiritismo, né? 16 obras da literatura espírita. Elas são de estilos bem variados, professor? São vários segmentos. Eu vou lhe dar uma ideia. Nesses 16, tem 2 livros que são de espiritualidade, no sentido pleno, não propriamente espíritas. Sim. E 14 espíritas. Sim. E alguns títulos que talvez interessassem, tem um deles que foi o primeiro que eu publiquei pela editora Allan Kardec. Quando eu comecei, foi muito engraçado, quando eu me encontrei no shopping com o Francisco Picoloto, que então era presidente lá da editora, e ele disse assim, poxa, me arruma um livro para a editora. Eu falei, Francisco, estou terminando um livro. O título é Espiritualidade e Educação, mas não é um livro para de uma editora espírita. Ele falou assim, meu caro, não é cristianismo redivivo? Eu falei,
Com certeza é. Ele falou, então manda para mim. Esse foi o primeiro editado, e aí eu acrescentei um último capítulo me definindo como espírita e tal. Puxa, que beleza. Esse espiritualidade e educação. Todos os seus livros espíritas foram publicados pela editora Allan Kardec? Todos eles? Não, não pela M Editora, A M também? de Capivari, e pela editora do CELD, do Centro Espírita Leon Denis. Ah, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, sim. Aliás, eu queria até... Eu ia trazer para lhe mostrar a capa e esqueci. Ah, mas isso as pessoas interessadas vão procurar depois. Sim, mas eu queria mostrar para você. Ah, tem algum aí? Tem algum aí? Não, eu esqueci de trazer. Ah, tudo bem, não tem problema. Simplesmente eu esqueci. Mas este, editado pela CELD, foi editado em 2017. Como é que chama esse? O Ecumenismo de Deus. Nossa, instigante. E foi uma pesquisa maravilhosa que começou 4.800 anos antes de Jesus e veio até os dias de hoje. E não é um livrão, não, grande. Não, eu me impus uma disciplina que cada capítulo não podia passar de 12 a 13 páginas. Então ficou um livro normal, de 170 páginas. O normal, é uma obra normal. Então, o Ecumenismo de Deus, ele está traduzido pela Federação Espírita Norte-Americana, lá nos Estados Unidos. Belíssima tradução do inglês, muito boa. E aí eles se animaram e encaminharam para a Amazon, e a Amazon solicitou que a tradução de um outro livro espírita chamado Caritas e sua prece histórica. Olha! Que é assim, mais ou menos metade ou um pouco menos, que é a história da invasão romana na Palestina, tal, até chegar na prece de Caritas, e aí a prece em francês, a prece em português, e um capítulo para cada versículo da prece de Caritas. Um capítulo de cada versículo. E o senhor não quer fazer para os nossos espectadores aqui uma síntese compacta e bem compacta da história da prece de Caritas, só desse trechinho aí? Dá para fazer? Quero sim. Foi no Natal de 1893, que a médium, ela tem um nome alemão, mas ela é francesa mesmo. Lá, não vou lembrar o nome. Estou naquela fase da pré-adolescência que, se quer lembrar o nome, fica meia hora. Mas ela convidou pessoas espíritas e espiritualistas para a casa dela para um culto de Natal. E no meio do culto de Natal se presentifica Caritas no meio da sala e disse: por favor, senhora, escreva esta prece. Só para ela? Apareceu só para ela? Apareceu para todos os presentes. Todos viram? Todos viram. E todo mundo ficou assim, muito emocionado, e ela ditou com grande emoção aquela linda prece, que é uma das lindas preces do cristianismo. Então, aconteceu assim, nessa comemoração de Natal, se não me engano, em 1893. Que beleza, que bonito, né? Que bacana. Então, vamos continuar para os outros livros, então. Qual mais agora o senhor destacaria? Entre os espíritas? Sim. Dentre os espíritas. Olha, esse primeiro, que foi Espiritualidade e Educação, ele tem sido um livro muito... Eu tenho tido muitas alegrias com ele. Pra você ter uma ideia, um amigo que eu tenho, que eu lhe disse ontem, que era desembargador aqui do Tribunal Regional do Trabalho, ele deu de presente 19 exemplares desse livro. Essa Espiritualidade e Educação. Agora, tem um livro que toca muito, e eu tenho tido emoções muito grandes com esse livro, porque
é uma conversa com pais e mães que perderam, que filhos faleceram. Sim. Então, o título é Na Maior das Perdas e o subtítulo é A Divina Consolação. E aí, às vezes, eu fico tão, assim, eu quase não acredito no que acontece, porque são coisas muito divinas, né? Me chegou da Finlândia, por parte de um brasileiro que mora na Finlândia, e tem um amigo que é brasileiro também, mas é nacionalizado finlandês. Sim. E esse amigo, a filha querida dele, que era a única companhia que ele tinha, ele e a filha em casa, a filha foi esquiar e houve uma agude lá de neve e ela morreu aí. Então, ele dizia para esse outro amigo não nacionalizado, ele dizia assim, olha, você sabe como eu sou assim, racional e tal, mas eu estou planejando o meu suicídio. Não tem mais razão nenhuma para continuar aqui nessa casa sozinho e tal. Estou planejando. Bom, um amigo ouviu aquilo, ficou muito impressionado. Quando ele chegou em casa, ele foi mexer na biblioteca dele e estava esse meu livro lá, Na Hora das Perdas. E aí, no dia seguinte, ele levou para o amigo nacionalizado e falou, olha, você vai fazer o que você achar que deve, porque eu conheço você, você é um temperamento forte. Agora, só depois de cumprir um pedido amigo. Leia esse livro primeiro. E pegou, levou o livro para casa, o amigo brasileiro não nacionalizado pensou, ele vai levar um tempinho lendo e tal. 3 dias depois, ele procurou o amigo e falou assim, eu li e não me sinto mais minimamente autorizado a pôr fim à minha vida. Essas coisas emocionam a gente, emocionam muito. Como numa palestra que eu dei, gozado que eu dei muitas palestras em Portugal. E os portugueses não gostam da palavra palestra. Ah, é? Eles dizem assim, não, palestra é uma conversa sem compromisso, tal, tal. Eu falei, como é que vocês chamam? Conferências religiosas. Conferências religiosas. Mas o fato é que eu fui dar uma palestra na Casa de Jesus, aqui em Campinas, e chegou para mim uma senhora, teria 50 anos. Ela estava com um exemplar desse livro, Na Maior das Perdas, bem mexido, bem gasto. Bem virado. Bem virado. E ela foi e disse para mim assim, o senhor pode achar estranho, mas o livro que envelheceu de tanto eu ler, eu mesmo assim queria que o senhor fizesse uma dedicatória. Eu falei com muito gosto. Ela foi e disse assim, porque guarde isso para o senhor. Este livro me devolveu a vida. Então, essas coisas são tão doces, eu agradeço tanto nas minhas preces que Deus põe essas coisas na minha existência de caipirinha mineiro. E o livro está disponível ainda, professor, ou está esgotado? Esse é Na Hora das Perdas? É. Esse está disponível, é editado pela M. Ah, é editado pela M. Ele primeiro foi editado pela Amadeus, aí o Francisco Pigolotto, que tinha criado o Amadeus, ele desanimou um pouco, porque ele foi trabalhar exatamente na editora Allan Kardec. Né? Então, a Amy entrou em contato com ele e disse, olha, eu me interesso demais por esse livro, então, tal. Aí ele conversou comigo, tal, eu autorizei e foi para a Amy. Então, hoje está na Amy. Que beleza. E qual outro professor gostaria de destacar agora? Olha, eu fiz umas bolinhas vermelhas aqui. Fique à vontade, fique à vontade. O objetivo foi esse mesmo. Porque a lista é grande, mas, por exemplo, Salmos para os tempos novos.
eu quis muito que colocar a minha vocação poética nesse livro. Então, em cada página tem um salmo, como se fosse na época de Davi e tal, mas como se fosse um poema. E o título é Salmo para os Tempos Novos. Foi até a esposa do Francisco Piccolotto que fez a capa. Uma capa muito bonita. E esse também eu gosto muito de ter feito. Que beleza, que gostoso. Satisfação. Várias pessoas dizem assim, meu livro de cabeceira, porque à noite a gente precisa ler uma coisa que dá alívio. Bom, então eu fico muito feliz com tudo isso, né? Então, na maior das perdas, bom, espiritualidade e educação, eu já lhe falei. Um caso de amor com a vida. Esse não é um livro espírita, ele é profundamente espiritualista, no sentido amplo. E esse livro tem me dado alegrias enormes também, porque foi uma coisa curiosa. A editora Verus, as proprietárias antigas, hoje a Verus foi comprada pela Record. Sim, sim. Então, as proprietárias da editora Verus disseram assim, mandaram um carro lá em casa me buscar para ir lá na editora. Eu fui lá e disseram assim, nós queremos um livro seu, espiritualista poético. Nossa! Eu falei, quase que eu falei aquilo que eu disse ontem, né? Isso é igual Umbanda, se o caboclo achar, acontece. Né? O fato é que eu achei que, vamos ver como é que essa coisa vem, se não vem e tal, mas veio com aquela coisa da mediunidade intuitiva. Vem de uma vez, né? Eu sei que o estilo é meu, eu sei que eu estou escrevendo, mas eu me sentia cercado. Assim, talvez mais de uma entidade. Sim. Bom. E o título que eu pus não foi esse. Só que lá no meio do livro, eu citava o Robert Frost, o grande poeta norte-americano, que ele deixou num cartão o que ele queria que constasse do túmulo dele. E no túmulo dele está escrito: eis aqui um homem que teve um caso de amor com a vida. Eu citei isso no meio do livro. A revisora, que era muito competente, a revisora, ela ligou para mim e falou assim, professor, eu nem devia dar palpite, mas, por favor, o seu livro é essa frase, um caso de amor com a vida. É isso. Eu falei assim, olha, antes que você esqueça, muda o título antes que esqueça. É verdade, é um ótimo título, inclusive, né? Um título chamativo. E olha, ficou realmente. Esse do todo é o livro que eu mais amo. Não diga. Do todo. Misturando os acadêmicos, os espíritos, os espiritualistas, o que eu tenho mais amor de reler, às vezes, é esse um caso de amor com a vida. Que bonito, professor. Bonito ouvir isso. Então, o convite, a história do livro é a seguinte, eu criei isso, né? Eu chamo um amigo e digo, vamos fazer um caminho, um longo caminho. Mas nesse longo caminho nós temos coisas importantes para conversar. Então, cada capítulo era uma conversa dos dois. E chega num determinado ponto, o amigo pergunta, mas onde é que você está me trazendo? Eu falei assim, olha, nem eu sei, eu queria caminhar com você. Mas vamos entrar aqui, que tem uma feira livre. E aí eles descobriram que tudo que eles tinham conversado tinha sentido na feira livre, que era o lugar onde mais se concentra o ser humano contente, aborrecido, depressivo, que está lá na feira livre. Então, foi muito gostoso, eu gosto demais de escrever. É porque os seus livros exigiram bastante pesquisa, né? A maioria deles exigiu muita pesquisa, muita reflexão, e esse daí surgiu assim intuitivamente. Não, esse foi um poema, um longo poema em prosa. Sim, sim. Um longo poema em prosa. Então, por isso é que veio assim as borbotões, cada conversa. É bonito ouvir isso.
como se eu tivesse presenciado a conversa. Foi muito bom. E você está vendo, vou completar aqui, um caso de amor com a vida. Esse, Salmos para os Tempos Novos, eu já falei. Agora, o ecumenismo de Deus, lá no Centro Espírita Leon Denis, eu fiz uma palestra sobre como é que as pessoas, às vezes, vivem equivocadamente a sua própria crença. Então, eu estava falando disso, que eu fui presbiteriano, encontrei isso no meio presbiteriano, encontro isso no meio espírita e tal, de pessoas que acham que assim, a última verdade que existe é a sua crença. Ponto. Eu só quis que o ser humano tomasse ciência daquilo e aquilo que deve ser seguido, assim, aquela coisa do sectarista. O sectarista existe em todos os lugares. Toda a comunidade. Né? Então, eu dei essa palestra lá e eu fui tomar um café junto com dois amigos, Tilário e Celso, Saulo Monteiro, um doce de criatura, e Tiago, dois amigos lá. Eles falaram assim, você está escrevendo isso que você falou hoje no Celso? Eu falei, eu escrevi um capítulo só. Eles falaram, mas então não para, meu cara, porque, olha, aquilo era a coisa mais necessária que havia, porque eu começo com Jesus Krishna, 4.800 anos antes de Jesus, venho para Abraão, venho para Moisés, venho para Buda, venho para a maior revelação, Jesus. E aí venho caminhando. Capítulo sobre Kardec, por exemplo, quando eu escrevi, que eu acho bonito o capítulo. Eu sei que pode parecer mas é que o autor gosta do que escreve, ou às vezes não gosta, né? O autor também tem gosto. Tem isso também. Pois é. Comigo não aconteceu, por enquanto. Mas o fato é que aí eu fui escrevendo. Quando cheguei no capítulo sobre Jesus e o capítulo sobre Kardec, eu falei, meu Jesusinho querido, como é que eu vou escrever 13 páginas sobre Vossa Excelência? Consegui. Nossa, mas foi um esforço de síntese, mas ao mesmo tempo que não faltasse o essencial. 13 páginas de Jesus, 13 páginas de Kardec. Que lindo, hein? Que lindo. Então, esse é um livro que eu queria ter se você não se importasse, eu queria ter seu endereço na sua casa. Eu queria mandar alguma coisa para você. Nossa, professor, que honra, que honra. Muito obrigado. Eu não sei se você já terá lido o Ecumenismo de Deus. Não li, não. Manda para o zap do Sérgio. Seu endereço. Vou pôr o endereço aqui. Vou ficar muito feliz de mandar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Na verdade, esse livro, no ano seguinte que ele foi publicado aqui, com esse título, Ecumenismo de Deus, como ele disse, a presidente da Federação Espírita Norte-Americana, que é uma brasileira que mora há 40 anos lá, e ela é a presidente da federação. E ela fez contato comigo e disse, queremos muito, porque a Amazon, o pessoal que lê português procura e gosta demais. Então, eu estou querendo traduzir aqui. Ela falou, só que conversa com o tradutor. E aí que eu fiz amizade com o tradutor, é uma pessoa muito competente. E ele disse para mim assim, professor, você só não pode pôr como título, lá nos Estados Unidos, ecumenismo, essa palavra, culturalmente nos Estados Unidos, significa displicência religiosa. Aí eu falei para o tradutor, eu falei assim, me dá uma sugestão.
Ele foi e disse: God's breath is everywhere. Falei, e agora traduz para mim. Ele falou assim: o sopro divino está em toda parte. Eu falei, não, escreve rápido para você não Escreve para não esquecer. perder. Então, alguma coisinha eu queria lhe mandar. Depois eu Meu deixo o novo, endereço. meu, Eu deixo o meu endereço. novo e já querido amigo. Eu queria lhe Nem mandar. diga, olha só que coisa bonita. Tem um que é muito do agrado para o Evangelho no Lar. O título é Ante tua face. E o subtítulo é Para o Evangelho no Lar. Muito bem. Não sei se conhece. Esse foi editado pela editora Allan Kardec. Eu já vi, sim, já vi. Agora, uma coisa muito estranha aconteceu há pouco tempo. Eu fiz uma pesquisa enorme acerca das mais belas preces do cristianismo. E resultou um livro em que eu transcrevi a prece e escrevi uma página e meia, 2, comentando cada prece. Aí tem um conselho editorial novo aqui no Allan Kardec, no Centro Espírita Allan Kardec. O presidente do conselho editorial me chamou e disse assim: o senhor permite que a gente retire toda prece que não for de espírita? Eu falei, o senhor está brincando comigo, porque Jesus não era espírito, não havia, ele era, mas não sabia que era. Né? Jesus, Santo Agostinho, Francisco de Assis, todas as pessoas vão retirar do livro, não é de jeito nenhum. O senhor me devolva o livro. Me devolveram o livro. Devolveram o livro? E tivesse só prece de espírita no livro. E tinha preces maravilhosas, maravilhosas. E o livro não saiu? Não saiu, está na minha gaveta lá. Chama-se Professor, precisa Preces publicar e isso. Meditações. Pois é, quando eu recebi de volta, eu botei lá na gaveta e gastei mais tempo relendo. Assim. E não tinha nenhuma vaidade nisso, mas eu disse assim, gente, que maravilha poder ler isso, e essas preces maravilhosas de São João Crisóstomo e tal, e até chegar no próprio Kardec e figuras do próprio Espiritismo, figuras maravilhosas. Né? Emmanuel ele tem uma variação que ele escreveu sobre o Pai Nosso, que está no livro Ecos de São Bartolomeu, e que é uma coisa linda. Então, eu fui mais tempo em pesquisa nisso, desde lá do próprio, de antes de Jesus, muito antes, até os dias atuais, um Albert Schweitzer, uma Irmã Dulce da Bahia, um Chico Xavier, enfim, Divaldo. Gosto muito do Divaldo. Eu também. Um dia ele disse assim para a ex-presidente do Centro, Allan Kardec, Dona Marinice, ele falou para ela assim: o livro Cáritas e sua prece histórica, eu o mencionei e comentei em 23 países. E quando eu comentei menos, foram 6 minutos da minha parte. Eu falei, meu Deus, que maravilha! E aí eu estive com ele. Eu estive com ele num evento, aqui num hotel aqui em Campinas, e lado a lado eu falei, eu soube isso assim do senhor, é fato? Ele falou assim, claro que é fato, dona Marinice é uma pessoa muito equilibrada, ele disse a mais plena verdade. E eu ia lhe dizer isso, mas o senhor me falou antes, então é fato. Então, coisas assim, muito para a gente agradecer. Que bom, professor. Então vamos continuar com os livros aí. Qual mais o senhor selecionou? Olha, deixa eu ver. Tem 16 títulos aqui, né? É bastante, Então, né? Talvez não dê para falar todos, né? Mas qual o mais recente, professor? Qual o mais recente? Deixa eu me ver aqui. Bom, Curar a Vida é um que eu acho que vale a pena, porque é sobre medicina espiritual. Sim, sim.
Então, E esse está editado pelo Allan Kardec também? Allan Kardec. Eu gosto da capa, capa linda, capa E faz muito tempo bonita. que saiu esse, professor? Medicina... Se faz curar a vida, eu estive lá na cidade de Edivaldo, lá na Bahia, como é que é o nome? Salvador. Não, Salvador. não é Salvador, a cidade dele é Feira de Santana. Feira de Santana. Eu estive lá, dei um seminário sobre esse tema, curar a vida. E já tinha escrito o livro. Então, o lançamento do livro foi feito primeiramente lá em Feira de Santana. E eu tenho um carinho muito grande por esse livro também. Nesse que eu narro, que eu lhe falei ontem, no segundo capítulo, eu narro aquele episódio entre mim e meu irmão que estava desenganado. Sim, sim. Ele se recuperou, os médicos falaram para mim e para o outro irmão, falaram assim, olha, vamos dizer que ele vai sobreviver aí uns 5 anos e meio. Ele sobreviveu 33 anos. Mas não sei se quer algum título a mais, tem Caminhos da Eternidade, é o único romance espírita que eu escrevi. O único romance. Porque eu gosto muito de escrever romance, porém, Dona Silvia Pascoal, a grande médium que foi aqui, nossa Dona Silvia Pascoal, ficamos irmãos, amigos, irmãos, e ela então me contou em detalhe uma encarnação que ela tinha tido em Lyon, no século XIX, precisamente 1848. Nossa! E eu achei aquela história interessantíssima, tal. E ela disse, o curioso é que parte dessa história se repetiu na minha encarnação aqui no Brasil. Ah, é? E eu falei, Silvia, você é meio catilógrafa, né? meio ruimzinha de catilografia, mas você podia me dar uma síntese desse tudo que você me contou. Ela escreveu 6 páginas e desenhou na 7ª página a casa em que eles moraram em Lyon. Nossa! Embaixo era uma casa de tecidos do pai dela e a família morava em cima. E eu escrevi, chama-se Caminhos da Eternidade. E ela disse para mim o seguinte, ela falou assim, olha, nem pense em citar meu nome e de alguém da minha família, porque isso é coisa de vaidade. Agora, como eu sei, muito boazinha, ela falou, como eu sei que você escreve bem a verso, se te inspirar um romance, manda ver. Eu escrevi o romance. Saiu o romance. Saiu, Caminhos da Eternidade. E teve uma boa aceitação o romance, professor? Teve boa vendagem? Muito boa. Quando foi para a Casa de Jesus, por exemplo, estou dando um exemplo, na Casa de Jesus eles venderam 130 exemplares assim, Numa palestra. 2 semanas. Nossa! Que o livro tinha saído. Né? E foi muito do agrado do pessoal, porque eu gosto muito de literatura. Então, eu falei, bom, vou escrever um romance espírita. Vou escrever. Por que não? Utilizando o material da Silvia. Mas é um pouco, é um mínimo de ficção. Sim. 10% de ficção, 90% de realidade. Realmente ocorreram. Mas eu troquei os nomes, aquela Sim, coisa toda. Natural. Ora, os filhos dela têm uma paixão pelo livro, mas o Orlando Júnior, ele fala comigo, ele até se emociona, o Orlandinho. Que bonito. E a filha também, que já é uma senhora. Né? Sim. E o mais recente, o que saiu mais recente, qual é? O mais recente é esse, o Ecumenismo de Deus. Ah, esse é o mais novo, então, é o caçulinha. Em termos de edição. De edição. Que foi mais recentemente editado. Né? E tem algum no prelo? No prelo está um que tem o título... Agora, com esse negócio da pandemia... Parou tudo. Eu gosto de pão de milho, mas não pandemia. Então, esse que está no prelo tem o título Do Cosmo ao Ser que Somos. E eu gosto desse texto, fiquei feliz quando reli e tal.
mas está no prelo e parado, porque está fechada a editora. Está na Kardec também? Na Kardec? Está lá para avaliação. Sim. Agora, não sei se essa tal comissão editorial Vai aprovar. me devolveu as peças lá. Não sei se eles vão enguiçar. Eu acho que não. Eu penso que não, porque não tem nenhuma razão para isso. Sim. Mas não está ainda definido que vai ser editado pela editora Allan Kardec, porque eles não me responderam nada. Professor, Está parado. E dos livros espíritas, qual é o preferido? O Filho Querido, qual é? O Filho Querido é esse, o Ecumenismo de Deus. Esse é o mais recente mesmo. Se bem que me emociona muito um que tem o título Vencer-se é Vencer Mais. São textos para o Evangelho lá também. O senhor comentou ontem. Muito bem. Eu tenho muito prazer de escrever, eu disse isso antes, me faz um bem muito grande. Então, eu tenho até dificuldade de falar o que eu gosto mais aqui, porque sou um gostador. Eu sei como é que é, eu sei. Eu sempre lembro da alegria que me deu de escrever. Cada um, né? Cada um. E o senhor continua fazendo palestras, professor? Continuo. Eu faço aqui no país. Sim. Fui para Portugal, em 12 dias que eu fiquei lá, fiz 7 palestras. Sim. Em diferentes cidades. Aliás, 3 delas, 7. 3 delas foram em Leiria, que fica no centro de Portugal. Tem a Associação Espírita de Leiria. E aí eu fui para Coimbra, depois eu estive em Figueira da Foz, que eu achei assim, um nome tão caipirinha, e chega lá, um balneário maravilhoso, parecia Copacabana. Figueira da Foz, aí mandaram me buscar lá e me trouxeram para Algés, que já é grande Lisboa, e depois propriamente Lisboa. Então, somando, deu 7 palestras. E agora, com a pandemia, o senhor aceita fazer palestra pela internet também? Tem feito. Fiz para a editora Allan Kardec, eu fiz. Então eu vou convidá-lo a fazer palestra para nós aqui. Com gosto, com muito gosto. Vou convidá-lo, pode aguardar, nós vamos programar uma data. Fique à vontade. Se lhe sobrar tempo, procure ver as que já são constantes do YouTube. Sim. E qual é o tema que o senhor mais gosta de falar? Qual é a sua preferência? Filosofia, ciência, religião? Qual que o senhor gosta mais? Olha, na realidade, me impressionou muito, logo que eu comecei a estudar a doutrina, uma passagem que Kardec diz que o Espiritismo deveria servir para melhorar o comportamento humano. Sim. Então, meus livros, eles são muito voltados para isso. No sentido, assim, de não ensinar nada a ninguém. Não tem ar professoral em livro nenhum. Não tem ar magisterial em livro nenhum. Mas eu digo sempre no início, assim, vou partilhar algumas reflexões com o leitor que está me dando tanta atenção. E aí eu vou vai indo, né? Isso em palestra é isso em livro. Livro em palestra. Agora, logicamente que em palestra tem as coisas que mais às vezes pegam mais a gente. Tem uma palestra que eu fiz em Pedro Leopoldo, intitulada Dos Labirintos do Medo, a Pacificação Divina. Sobre esse nosso tempo. E olha que não tinha pandemia. Não tinha pandemia, né? Não tinha. Mas agora eu repeti, o Kardec pediu para eu gravar, porque eu falei lá em Pedro Leopoldo. Sim. Então eu fiz, foi gravado, Dos Labirintos do Medo, a Pacificação Divina. Então, mostrando que o medo é uma característica do ser humano, sim, mas que Adélia Prado um dia me deixou deslumbrado, porque eu estava assistindo a Adélia numa palestra e uma moça que eu sabia que estava escrevendo, eu ainda estava no Unicamp, e a moça estava escrevendo uma tese sobre a Adélia. Então a moça
rabiscou, rabiscou, foi lá vai um petardo. Mas ela não teve nem paciência de terminar o petardo. Ela levantou a mão e a Adélia disse, pois não. Ela foi e disse, a palestra tinha sido sob o seguinte tema: mística e erótica na minha poesia. Adélia Prado. Bom, e foi uma maravilha. Ela parece aquelas mineirinhas que faz pãozinho de queijo, um porquinho e tal, mas ela começa a falar, ela vira uma vestal, ela fica com 3 metros de altura. Ela falou para 900 e tantas pessoas e chega no final, ela disse assim, agora vamos prosear, sentou num banco de jardim que estava no palco, agora vamos prosear. Eu falei, essa menina está louca, prosear com 900 e poucas pessoas. A moça pediu licença e falou assim, Adélia, não será que toda a sua fé, ela é muito religiosa, Adélia, não será que toda a sua fé tem a ver com seus medos inconscientes, com seus medos fundamentais? Ela foi e disse, olha, minha filha, toda fé nasce do pânico de ser gente, mas é transformada num ato de amor quando nós conseguimos perdoar Deus por não nos ter feito deuses também. Eu achei a coisa mais bonita possível. Eu falei para a Adélia, foi almoçar com ela no dia seguinte, falei assim, Adélia, eu nunca tinha ouvido uma resposta como aquela sua. Que E ela ainda maravilha! disse, mas maravilha. E ela ainda disse assim, olha, estou vendo aí no seu colo 3 livros que eu conheço pela capa que são meus. E fico muito feliz que você goste da minha poesia, eu imagino. Agora, minha filha, a grande poesia não está em livro nenhum. É quando eu saio de 6 horas da manhã e vou comprar pão, me encontro com a comadre Kikita. Aí eu falo, comadre, como vai? E ela diz assim, como a Deus é servido. Eu me emociono completamente com aquela resposta, daquela figura simples, muito humilde e tal. Como a Deus é servido. Ah! Ela falou, eu me emociono. Ela falou, outra hora que eu me emociono. De tarde eu vou comprar, eu saio para alguma compra, 4h30. E aí eu passo perto da padaria, o pão está terminando de ser assado, aquele perfume do pão terminando de ser assado, e as casas fazendo café. Eu paro na calçada e rezo. Eu paro na calçada e rezo. É bonito demais esse poema. É bonito demais, é bonito. Que conversa linda, professor, que conversa linda. Professor, e se o senhor tivesse que dizer alguma coisa aos espíritas da atualidade, o senhor com toda essa bagagem, com toda essa experiência, com toda essa poesia que foram as experiências da sua vida pessoal, com todo este viver de alegria, a gente, desde o nosso contato, eu vejo que o senhor é um homem muito alegre, o senhor é um homem muito Graças a Deus. animado com a vida, né? O que o senhor diria aos espíritas da atualidade, defrontados pelos desafios pessoais, sociais, defrontados pela dificuldade que aí está? O que o seu coração diria a todos nós? Eu vou repetir algo que eu ouvi do Divaldo e depois eu vou emendar um pouquinho o meu, né? Se é que há tempo. Tá, há tempo, pode falar. No 3º Congresso Espírita Brasileiro, um público de algumas 1000 pessoas, e o Divaldo fez uma palestra estupenda sobre o Chico Xavier. Foi aquele congresso que homenageava o Chico Xavier, Sim, tinha um desenho grande, né? E no final da palestra do Divaldo, a minha queridazinha, minha saudade eterna, ela disse para mim assim, ele está mudando a voz dele está ficando diferente. Aí eu percebi, ela disse, ele está mudando a postura corporal também. Mas corcundinha assim. Dali a pouco se apresentou o nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o mais humilde servo de Deus. Né? E ele disse o seguinte, o doutor Bezerra, você deve ter o vídeo. O videotape. O videotape. É videotape mesmo. É videotape, não. Como é que chama? A gente assiste. Está no YouTube. DVD.
DVD, o DVD. E deve estar no YouTube. Mas tem DVD. Tem mesmo. Tem um box que foi feito pela Versátil lá do Oceano. Isso, Oceano. Então, o doutor Bezerra diz assim: vocês alentem o próprio coração, embora os tempos sejam difíceis. Porque desde o final do século XX, tudo está sendo preparado para a transição planetária. Em 2001, foi dada a partida. Começou efetivamente a transição planetária. Mas as primeiras décadas vão ser muito sofridas. Vão ser. Por múltiplas razões que vocês conhecem e que eu não preciso ficar repetindo para vocês, em termos de crimes, em termos de corrupção, tal. Ele falou mais, não vou dizer quando, porque eu não sei. Ninguém me deu essa confiança, mas eu acho que lá por 2050 nós vamos ter um mundo de regeneração onde valerá a pena nós estarmos. Eu falei, não vou estar mais, mas quem sabe, pode ser que eu volte. Eu gosto tanto de viver que pode ser que eu volte. Mas olha, e eu penso exatamente assim, sabe? Eu acho que as provações, quando a gente as interpreta bem, elas existem muitas vezes para nos mostrar o seguinte: fala assim, olha, você precisa aprender a sofrer para depois aprender a ser feliz. Então, para mim, há um livro psicografado pelo Divaldo, daquele grande Manuel Filomeno de Miranda, chama-se Transição Planetária. A primeira edição foi pela Federação Espírita do Paraná, FEP, e agora está editado por aquela editora do Divaldo lá, acho que é Alvorada. Assim. Leal. É? Leal. Então, esse livro me encantou. Porque o Manuel Filomeno, acho que eu estou falando, você já sabe, mas sim. O Manuel Filomeno começa descrevendo o que não foi visto no tsunami no Sudeste Asiático. Uma coisa medonha a descrição que ele faz de espíritos com forma de lobo, com forma de bicho, e mexendo no barro para ver se encontrava pedaços de gente para comer e tal. Então ele começa aí, e na medida que ele vai deixando a gente assim meio sem ar, ele fala assim: agora vamos ouvir o irmão Francisco de Assis. E aí tem mensagens, palavras, palestras que os portugueses não gostariam, né? Conferências religiosas feitas pelo irmão Francisco de Assis. Tem no livro. É uma coisa linda esse livro, Transição Planetária. Muito, muito lindo. Então, eu acho que o meio espírita, principalmente, tem muitas razões de esperança. Tem muitas razões de fé. E eu me apiado, assim, fico meio com dó, meio apiedado, quando eu percebo que a pessoa está longe de ter uma fé que a alimente espiritualmente e está muito envolvida por corrupção, envolvida por isso, essa coisa toda triste que vem acontecendo. Inclusive as epidemias que vêm se sucedendo, agora até ser uma pandemia. Mas, assim, sinceramente, eu vivo com uma esperança muito grande. Uma vez eu gostei demais que eu falei para o Rubem Alves. Eu estava na casa dele tomando um café. Ele foi e disse assim: eu falei, Rubem, você é otimista? Ele falou, não. Eu falei, não, Rubem. Ele falou, não, porque otimismo, você precisa ter razões objetivas para ser. Então, otimista. Eu sou otimista pela razão A, B, C, D. E pessimista também, precisa ter razões objetivas. A, B, C, D. Agora, esperançoso, meu filho, todo ser humano pode ser, e eu sou profundamente. Eu achei aquilo lindo. Genial, né? Genial. Achei lindo. Genial. Então,
Por isso que o subtítulo do meu livro que saiu pela Vozes, o subtítulo é Desencanto e Esperanças. Que bonito, hein? E quase a metade do final do livro é sobre esperança, sobre a esperança. Muito bem. Muito bem, professor. Eu estou muito feliz desse contato tão saudável que nós tivemos. Foram 3 blocos de entrevista. Nós temos aqui, estamos com quase 50 minutos nessa terceira parte. Tivemos mais 40 na primeira, 30 na segunda. Quer dizer, foram horas agradáveis, muito proveitosas. Essa entrevista vai subir para o canal, nós vamos divulgar bastante. Depois eu vou lhe mandar o link do YouTube para os seus filhos, para que eles também vejam e Eu possam gostaria, assistir. sim. Claro, vou fazer isso com o maior prazer. Eu estava esperando gravar a terceira para subir as 3 juntas, né? Pois não, pois não. E o Dagildo falou assim, o Orson pode saber que eu vou pedir para ele cópia disso. Ah, mas eu vou mandar para o Dagildo e para a Alice, vai ser nós os primeiros. A Gleides também pediu, quer dizer, vou mandar para a Marinice, vai ser uma grande divulgação. O movimento merece. Querida, essa gente muito querida. E vou lhe convidar para palestrar. Inclusive, eu estou pensando aqui para o senhor fazer uma palestra sobre a prece de Cáritas. Já pensou? Isso aí é ótimo, porque eu me dediquei por um tempo razoável, não posso dizer um longo tempo, porque eu escrevi o livro em 6 meses e meio. Sim. Mas, assim, não era um longo tempo, mas em termos de profundidade, era um profundo tempo. Sim. Porque eu comecei com a invasão romana do Palestina, caminhei, o meio foi sobre Kardec e a codificação, e aí chego em Cáritas, e aí há como eu lhe disse, um pequeno capítulo sobre cada versículo da prece. E dá para fazer uma palestra de 1 hora? Dá. Dá. Né? E dá para fazer ao vivo também? Ué, onde? Para Matão. Aqui, né? Matão. Ah, é verdade. O senhor mora em Matão, né? Então, aqui. É longe de Campinas? Mas agora não pode, porque está na pandemia, né? Agora não pode. É verdade, é verdade. Tem que ser assim, ó. Eu me esqueci da pandemia, do pandemônio, eu só não esqueço o pão de milho. Vamos combinar. Mas, na verdade, eu gostei tanto de conhecê-lo, e digo isso de coração. Obrigado, professor. De termos contato, eu estarei às suas ordens. Muito obrigado, muito obrigado. Então, uma coisa ou outra. Nós vamos encerrar agradecendo profundamente ao professor Regis Moraes, e eu deixo a palavra final para ele, se dirigir aos telespectadores, aos seguidores do canal, aos internautas, a sua palavra aí para quem está te ouvindo, professor, quem está te vendo. Eu quero dizer aos muito prezados amigos que me deram a alegria da sua atenção que, na verdade, Deus é muito ecumênico, Deus. Ele olhou para Krishna, 4.800 anos antes de Jesus, e disse: esse homem precisa dar uma das mensagens mais importantes da história da espiritualidade. E nós temos o Bhagavad Gita. Gita significa canção, Bhagavad sublime. E é uma sublime canção, o livro de Krishna. E assim veio acontecendo quando Jesus nem tinha estado entre nós como Filho de Deus, e veio acontecendo ao longo dos tempos. E Dr. Bezerra de Menezes, que é meu querido de coração, ele tem uma fala extraordinária sobre amemos a diversidade do mundo. Então, eu sou um espírito apaixonado hoje, mas eu sou capaz, a criatura mais bonita que eu conheci em Campinas, o amigo mais querido, ele morreu há pouco tempo, um médico, Dr. Roberto Pinto de Moura, um psiquiatra, um canto de criatura que não tinha nada, essa pontinha de fé. Ele falava para mim assim: puxa, que bonito ter fé assim como você, que eu não vejo nada depois da morte. Bom,
A gente se encontrava num café, ele com mais de 90 anos, ele ia no café se encontrar comigo. A gente conversava lá e tal. Aí, quando ele ia saindo, eu sempre gostei muito de brincar, né? Então, eu falava assim, Roberto, vai com Deus. Ele virava para mim lá da porta e dizia assim, não ando mal acompanhado. Todo mundo no café caía na risada. Mas, Orson, foi uma grande alegria, um grande prazer agora conhecer a sua fisionomia. Você sabe que fisionomia me faz uma grande falta. Agora, na época das máscaras, né? Os conselhos de mascarados que eu sinto uma falta, porque eu andava na rua, sempre desde garoto, eu andava nas ruas e ficava assim, aquele ali está meio tristezinho. Esse ali está alegrinho, está contente. Agora eu não vejo. Agora eu não vejo, não dá para ver o sorriso mais. Pois é, mas gostei tanto de conhecer você. Igualmente, professor. E quando eu tive o seu convite aí, eu fiquei muito, 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 muito feliz. Foi uma indicação direta da nossa amiga comum, a Fernanda. A Fernanda. Ela está na maior expectativa para ver a entrevista. Olha só, que bom. Que bom, né? Que bom. Eu estou muito feliz também. E vocês vejam, meus caros amigos que estão assistindo esse vídeo, que preciosidade, né? E a gente não tem vontade de encerrar uma conversa dessa, né? E deixar fluir essa conversa, um café da tarde aqui, porque olha que coisa maravilhosa conversar com uma pessoa assim, na sua experiência, na sua bagagem. Professor, muito obrigado. Muito obrigado ao Luiz Sérgio, que aí está e acompanhou, nos deu todo o suporte. Muito obrigado à Flávia, que também nos ajudou nesse processo, à própria Fernanda, que foi o caminho do meio para chegarmos ao professor, que nos propiciou esta maravilha de oportunidade que brevemente vai estar disponível para todo mundo acompanhar essa conversa de amigos que se reencontraram. Muito obrigado, professor. Mas, olha, conviver é uma delícia. Boa tarde, boa tarde. Olha, um grande abraço. Viu? Obrigado.